Trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado, além de denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Em relação a todos esses, a denúncia foi oferecida pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado, também sobre as regras do concurso de pessoas e concurso material. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. Políbio Braga. Queria fazer uma pergunta assim, mais objetiva, dos dias de hoje. O senhor não precisa responder sim ou não, tá? E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu acompanhei o seu depoimento lá na oitiva perante o Alexandre de Moraes, e me passou pela cabeça lá como é que uma pessoa com a experiência que o senhor tem, política inclusive, se dispõe a sentar na frente de um magistrado ali e de ministros que estão conduzindo uma farsa judicial, na minha avaliação. E a pergunta que eu quero fazer objetiva é a seguinte: na sua avaliação, o senhor acha que esse processo que ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal ali, ele vai resultar em alguma coisa diferente do que na condenação dos réus, que já são cartas marcadas, ou o senhor acha que não, que vale a pena fazer o que o senhor fez, ir lá, depor, perder o seu tempo, segundo eu acho, numa farsa, entende? Mas eu gostaria de ver, porque, na minha opinião, isso aí é uma farsa judicial. As cartas estão jogadas. A sentença já está dada. E a sentença está dada e o Bolsonaro vai ser condenado e os outros réus também. Diga o que disserem as testemunhas, inclusive o senhor. Eu cumpri um dever de consciência por conhecer o Almirante Garnier, por ter sido meu assistente, por considerá-lo um servidor honrado, cumpridor dos seus deveres, competente, e me senti na obrigação, inclusive, de fazer voluntariamente aquele depoimento, de oferecer meu testemunho. Agora, eu acho que o julgamento tem um objetivo político. Nós tivemos, senhores, no Brasil, recentemente, o caso do impedimento da presidente da República. Diante da crise que o país vivia, o mundo político, na ausência de um regime parlamentarista que permitisse o tal voto de desconfiança que derruba o governo, na ausência desse instrumento no presidencialismo, o voto de desconfiança passa a ser o impeachment. Então, quando o mundo político, a maioria quer derrubar o governo, não tem o voto de confiança, de desconfiança, e tem o impeachment. Então, mas o impeachment, como precisa do crime de responsabilidade, se o crime de responsabilidade não existe, você vai buscar. E foram buscar a tal pedalada, que ninguém até hoje sabe o que é. No caso do ex-presidente Bolsonaro, não se trata de impedi-lo no poder, se trata de impedi-lo de concorrer. E para impedi-lo, você cria uma pedalada, ou seja, uma pedalada para impedi-lo concorrer à eleição. Qual é a pedalada? É converter uma anarquia do 8 de janeiro numa tentativa de golpe. Esse é o processo. A tentativa de golpe é para acusar o ex-presidente e, com isso, alcançar o impedimento e tirá-lo das eleições de 2026. Esse é o objetivo, na minha opinião, tá certo? E aí você tem que forçar a barra e converter aquela ação desesperada de baderneiros, que deve ser punida, mas não qualificada como tentativa de golpe, porque coisas parecidas com aquela que já aconteceram, inclusive quando eu presidia a Câmara dos Deputados, invasão, depredação
Eu pedi a prisão de todos eles, processei todos eles, pedi ressarcimento dos danos causados, mas nunca qualifiquei aquilo de tentativa de golpe. Tá certo. Me diga uma coisa, ministro. Ou seja, esse julgamento é uma farsa, o atual. Resumindo, no sim ou não, né? Eu acho que as Uma farsa expressões jurídica. do jeito que hoje estão em moda, né, no sentido literal, eu prefiro raciocinar com essa conclusão. É o objetivo de tirar um candidato da eleição.